Olá, queridos alunos que estão se preparando para o concurso da Prefeitura Municipal de Piuí. Estamos na nossa segunda aula, ao qual ainda estamos abordando o tema da legislação municipal de Piuí. Para início de aula, nós vamos recapitular bem rapidamente a aula 1, para darmos prosseguimento ao tema nessa aula 2. Ao se preparar para o concurso da Prefeitura de Piuí, organizado pela banca do IBGP, é crucial compreendermos que a legislação municipal, muitas vezes, tem um peso significativo nas provas, mesmo que não seja explicitamente mencionada em sua totalidade no edital. Eu comentei isso na última aula. O edital número 1 de 2025, embora ela não detalhe toda a legislação municipal passível de cobrança, ele sugere a importância do seu conhecimento no conteúdo programático de diversos cargos. Assim, todos os candidatos eles devem investir um tempo no estudo das normas locais, dado que a banca e a examinadora ela costuma incluir questões sobre esses regulamentos em suas provas, refletindo, assim, o seu esforço em escolher candidatos que tenham familiaridade com as leis específicas do município de Piuí, ao qual o certame é do município, né? Os temas frequentemente exigidos pela banca do IBGP, como eu disse ontem, incluem a lei orgânica do município, o Estatuto dos Servidores Públicos, que é a lei municipal número 2.812 de 2025, que normatiza direitos, deveres, regimento de trabalho e benefícios dos funcionários da prefeitura, além também das leis específicas de cargos que delineiam a entrada no cargo para o concurso, a progressão salarial e também os comportamentos permitidos e proibidos. Bom, ontem nós delineamos tudo isso e, só para recapitular, nós falamos das principais normas municipais. Primeiramente, nós falamos da Lei Complementar número 52 de 2018, que é considerado um manual do funcionário, se vocês se lembram. Essa lei ela aborda desde o ingresso no cargo até a progressão na carreira. E para fins de prova, nessa lei é essencial focar nos seus deveres, as proibições e o período de estado probatório, e os prazos relacionados à posse e ao início do exercício do cargo. Em segundo lugar, o anexo da Lei 52 de 2018, é importante lembrar que ela especifica atribuições detalhadas dos cargos, como avaliações, no caso aqui, para o cargo de psicólogo, ele delineia avaliações, fala sobre psicoterapia, orientações aos pais e professores, elaboração de relatórios para a prefeitura, que são aspectos que a banca do IBGP pode modificar para testar o conhecimento dos candidatos. Não fala apenas sobre a questão do cargo do psicólogo, mas também de outras áreas afins. Em terceiro ponto, nós temos a Lei Complementar 104 de 2025. Ela é novíssima, né? Nós estamos em 2026, então ela é bem atualizada. Ela refere-se a atualizações recentes sobre salários ou nome de cargos, que possivelmente relevantes para a prova, tá? Além disso, na primeira aula, nós falamos um pouco também da atuação do psicólogo em Piuí, que envolve atividades como diagnóstico, avaliações, intervenções terapêuticas, colaboração em programas sociais, apoio educacional, a elaboração de relatórios e pareceres, participação no processo de recrutamento e também integração em equipes de saúde pública. Esses pontos, quando a gente vai falando sobre a legislação, sobre a questão, o certame específico do psicólogo, nós vamos estar revendo tudo isso novamente. E falei também sobre alguns aspectos importantes na preparação. Primeiro, os deveres. Os deveres de todo servidor público, que inclui assiduidade, pontualidade, urbanidade, a lealdade à prefeitura,
a obediência, a hierarquia e também o sigilo profissional, que são deveres de cada servidor público. Assim também como algumas proibições, que englobam o quê? A ausência sem autorização, retirada inadequada de documentos, manifestações indevidas no ambiente profissional, a recepção indevida de vantagens e prática de usura, e isso inclui penalidades, quando acontece o servidor pratica essas proibições. Essas proibições elas vão variar desde advertências formais até a demissão, dependendo da gravidade da infração. Queria deixar aqui algumas dicas de estudo. Esteja atento à mudança nas expressões de deveres e proibições, para evitar erros em proposições de exceto nas questões. O entendimento claro dos prazos e também das etapas formais do processo de ingresso no cargo também é vital para o sucesso nessa prova. Tá? Na aula passada, nós usamos 4 referências para ser feita para que eu pudesse selecionar a aula. Foi o edital número 1 de 2025, a Lei Municipal 2.812 de 2025, a Lei Complementar 52 de 2018 e a Lei Orgânica do município. Bom, na aula 1, nós falamos sobre isso. Agora, nós vamos partir para onde? Para a aula 2. A aula 2, cujo nós vamos falar sobre o estágio probatório e a estabilidade. Ou seja, desde a sua tomada de posse, início do exercício, até o término do estágio probatório, para que você tenha estabilidade após passar o estágio probatório, tá bom? Bom, para falarmos do estágio probatório e da estabilidade, preste atenção, nós precisamos ter uma base legal. Nada que está sendo falado aqui é no eu acho, eu acho que é assim. Nós temos uma base legal. A base legal que vai falar do estágio probatório e da estabilidade, ela está lá na Lei Complementar número 52 de 2018, no artigo 41 da Constituição Federal. Primeiro, para que a gente possa entender isso, nós vamos explorar os principais aspectos e as estratégias para evitar pegadinhas comuns em provas, especialmente do Instituto Brasileiro de Gestão e Projetos, que é o IBGP, tá bom? Vamos entender, então, o que é o conceito de estágio probatório, tá? O conceito de estágio probatório é o período de avaliação ao qual o servidor público, como o psicólogo recém-nomeado ou qualquer outro servidor por um concurso público, ele é submetido, tá? O principal objetivo do estágio probatório é avaliar se o profissional ele atende aos critérios necessários para a função, tá bom? Paulo, qual que é o período do estágio probatório? Eu vou estar sendo avaliado durante quanto tempo? Preste atenção, são 3 anos, 36 meses de efetivo exercícios. Cuidado com algumas pegadinhas, porque muitas das vezes eles vão falar que são 2 anos, mas não, são 3 anos, 36 meses, tá? É comum que as provas mencionem 2 anos, tá? Mas essa regra, ela foi alterada por uma emenda constitucional número 19 do ano de 1998. Então, o período de estágio probatório são 3 anos, ok? Então, não se esqueçam disso. Quais são os critérios de avaliação? Tá? Quais são os critérios de avaliação? Para que a gente possa entender quais são os critérios que vão ser avaliados para o servidor durante um período de 3 anos, nós
fizemos como que chama? Nós fizemos aqui um mnemônico, uma junção de letras, formando uma palavra, para que a gente, ao ler essa palavra, nós pegamos as iniciais para lembrar qual que é a palavra-chave. Não se esqueçam dessa palavra, adipre. Adipre é um mnemônico que vai me falar quais são os critérios de avaliação. Adipre. A, assiduidade. É um critério de avaliação. Paulo, o que é assiduidade? Não faltar e ser pontual. D, disciplina. Adipre, a assiduidade. O D de adipre é disciplina. Cumprir as normas e as regras. I, iniciativa. Você tem que ser proativo no serviço. P, produtividade. Eficiência no atendimento e relatórios. E o R, responsabilidade. Cuidado com o patrimônio e a ética. Então, a DIPRE é um mnemônico que vai falar sobre os critérios de avaliação do funcionário público durante o estágio probatório. A DIPRE, assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade. Esses são os critérios de avaliação no estágio probatório. Não se esqueçam disso, tá? Temos também o processo de avaliação periódica. Esse processo de avaliação, ele não acontece só no final do estágio probatório. Ele é feito em etapas. Geralmente, ele é semestral ou anual, tá? Ele pode ser feito dessas formas. Um ponto crucial é a presença de uma comissão especial, tá? Quem que vai fazer essa avaliação? É o faxineiro, é o cara lá da assistência social. Não. A prefeitura nomeia servidores já efetivos que passaram pelo estágio probatório para fazer essas avaliações, tá? Ou seja, servidores estáveis. Se um servidor receber uma nota baixa, ele possui o direito ao contraditório e uma ampla defesa. Ou seja, ou de 6 em 6 meses, ou de 1 em 1 ano, uma comissão formada pela prefeitura, ele vai te avaliar. Caso você receba uma nota baixa, você pode contestar e fazer a sua defesa, ok? É muito simples. Então, é feita a comissão especial, tá? Você tem direito de defesa caso a sua nota seja baixa. Após passar pelo estágio probatório, ao qual você vai ser avaliado pelo ADIPRE, que é assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade, passar pelo processo de avaliação, você conquista estabilidade. É um prêmio. Ou seja, passou por isso tudo, você é um servidor estável. Após os 3 anos de aprovação no estágio, o servidor ele se torna estável. Então, você não precisa se preocupar mais com essa instabilidade que você tem, tá bom? Após a aprovação do estágio probatório, além de você se tornar estável, você não pode se esquecer de que você ainda pode perder cargo, tá? Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu passei pelo estágio probatório, então significa que nada me tira do meu cargo. Cuidado. Você pode perder o cargo em 3 situações, tá? Não se esqueça disso. Estabilidade no cargo público não significa que você não pode perder, tá? Quais são as 3 situações ao qual você pode perder o cargo, mesmo depois do estágio probatório? Primeiro, sentença judicial transitada em julgado. Processo administrativo disciplinar
com ampla defesa ou por avaliação periódica de desempenho, tá? Então, se tiver uma sentença judicial transitada em julgado, não cabe mais recurso. Não cabendo mais recurso. Se tiver algum processo administrativo disciplinar com ampla defesa e se tiver uma avaliação periódica de desempenho, você também pode perder, tá bom? Existe também a situação da suspensão do estágio probatório. O que pausa o relógio? Se o servidor tirar certas licenças, como licença para tratar de interesses particulares ou licença para atividades políticas, a contagem dos 3 anos para e volta a contar quando ele retorna, tá? Ou seja, quando a gente fala do estágio probatório, ele é 3 anos, não é isso? Bom, só que durante esses 3 anos, você pode tirar uma licença. Vamos supor que essa licença é de 1 ano. Eu estou no 2º ano de estágio probatório. Eu tirei uma licença de 1 ano por um interesse pessoal, político ou de estudo. Durante esse meu tempo de licença, existe uma pausa. E o estágio probatório, ele só é voltado a contar novamente a partir do momento que eu volto dessa licença. O tempo que eu estou de licença, ele não é contado. E ele só volta a ser contado a partir do momento que eu volto da licença. Ok? Olha, preste atenção numa coisa. Licença maternidade ou saúde curta, geralmente não suspendem o estágio, mas afastamentos longos sim, tá? Ou seja, licença maternidade ou, em caso de saúde, afastamento 15 dias, 20 dias, não suspende o estágio. Ou seja, continua contando, mas afastamentos longos corta sim o estágio probatório, tá bom? Acompanhe comigo esse mini simulado. Preste atenção na pergunta. O prazo do estágio probatório para o cargo de psicólogo ou outro tipo de cargo de piuí é 12 meses? Não. 24 meses? Não. 36 meses? Hein? 36 meses? Não. 48 meses? Não. São 3 anos, né? Então, 12, 24, 36. Exatamente, 36, porque são 3 anos. 3 anos, ok? Não é questão 2. Não é um critério de avaliação no estágio probatório de piuí. Assiduidade é. Disciplina é. Produtividade é. Idade do servidor não é. Letra B. Certíssimo, então. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer um mapa mental. Então, vamos fazer um mapa mental para ver se a gente consegue entender tudo isso. Vamos falar da tabela de prazos. Os prazos que a lei rege. Tabela de prazos críticos. Da aprovação na prova até a estabilidade. Vamos lá. O evento. Posse. Tomou posse. Correto? E aí nós vamos pegar questões de ontem até hoje. Tomou posse. Prazo legal para tomar posse. 30 dias. 30 dias após a nomeação. Tá bom? Até sair lá no jornal. O que acontece se perder o prazo? Torna-se sem efeito o ato da nomeação. Tá? Se perder o prazo para tomar posse, a nomeação perde o efeito. O servidor ele pode pedir até mais 30 dias para o prazo de posse. Quanto tempo tem o servidor para iniciar o trabalho após a tomada de posse? 15 dias. 15 dias.
Tá bom? O que acontece se o servidor perder o prazo? Ele é exonerado do serviço. Tá bom? O estágio probatório são 3 anos, né? 36 meses. Como que ele vai ser? Avaliação de desempenho constante. A estabilidade acontece quando? Após 3 anos mais aprovação. Tá? O que acontece passando por isso tudo? O servidor ele torna-se estável no cargo. Quando que acontece o abandono do cargo? O que acontece se o servidor abandonar o cargo? Qual que é o prazo para que isso aconteça? O Paulo abandonou o cargo. Isso vai acontecer quando e de que forma? Se ele ficar mais de 30 dias consecutivos sem aparecer no trabalho. Isso gera o quê? Um processo de demissão. Tá bom? Vamos lá. E a inassiduidade habitual? Que é a mesma, vai ser quase a mesma coisa de abandono de cargo. Porém, o abandono de cargo ele é 30 dias consecutivos. A inassiduidade habitual são 60 dias intercalados em um ano. Se ele faltar 60 dias no ano intercalados, ele também é demitido. Tá bom? Olha, uma dica de ouro para você, tá? Cuidado com a pegadinha de 2 e 3 anos, tá bom? A regra dos 3 anos é a seguinte: embora o aluno possa ter lido 2 anos em algum lugar, em textos antigos, os estatutos ou estatutos desatualizados, a emenda da Constituição Federal 1998 mudou a regra nacional para 3 anos, tá? Que é a questão do estágio probatório. A banca do IBGP, ela segue a Constituição Federal, tá? Paulo, eu li lá no Estatuto de Piauí que o estágio probatório é de 2 anos. Não, é 3 anos. A legislação de Piauí está abaixo da Constituição Federal. Se cair lá 2 anos e eles marcarem 2 anos, a questão vai ser anulada, tá? A questão, entendeu? Vai ser anulada, tá? Segundo ponto, a diferença de punição. Se não entrar em exercício no prazo de 15 dias, o servidor ele é exonerado. Ele é exonerado. O que é ser exonerado? Exonerado não é demitido. Ele só perde posse. Ou seja, é uma saída limpa. Tá? É uma saída limpa. Ou seja, não fica mancha, ele é exonerado. Tá? Se faltar 30 dias seguidos após se estar trabalhando, aí ele é demitido. Existe uma diferença de ser exonerado e existe uma diferença de ser demitido. Exonerado é uma saída limpa. Demitido já é uma punição. Ou seja, é ser mandado embora. Tá bom? Temos também aí, tivemos o mnemônico do ADIPRE, né? Presta atenção. Tempo para tomar posse, 30 dias. Tempo para pegar o exercício efetivo, começar a trabalhar, 15 dias. Tá? Vamos lá para algumas questões. Após a publicação do ato de nomeação, o candidato é aprovado para o cargo de psicólogo. E ele tem um prazo de 30 dias para tomar posse. Caso o servidor tome posse, mas não entre em exercício, dentro do prazo legal de 15 dias, a consequência jurídica será o quê? Demissão por justa causa? Não. Suspensão por 90 dias? Não. A recondução ao cargo anterior? Também não. Resposta certa, letra C, que é a exoneração do servidor. Ok? Agora, do estágio probatório. Quais são os critérios? Durante o período de 3 anos, 36 meses de estágio probatório, o servidor será avaliado por uma comissão especial. Assinar a alternativa que não representa um dos critérios objetivos
da avaliação prevista na Lei 52 de 2018. Assiduidade e pontualidade. Letra A. Produtividade e responsabilidade. Letra B. Capacidade de iniciativa e disciplina. Letra C. Letra D. Especialização acadêmica e tempo de formação. Resposta certa, letra D. Vamos lá, questão 3. Das atribuições específicas. Sobre as atribuições do cargo do servidor no município de Piuí, no caso do psicólogo, analise as afirmativas abaixo. 1. Realizar diagnósticos psicológicos em crianças e adultos, correto. Atuar em equipes multidisciplinares na rede de proteção social, CRAS e CREAS, correto. Prescrever tratamentos medicamentosos em substituição ao médico psiquiatra, não. Cuidado, isso é pegadinha do IBGP. Psicólogo não prescreve remédio, nem substitui o psiquiatra, tá? 4. Elaborar laudos e pareceres técnicos para fins administrativos. Correto. 4. Então, são corretas apenas todas as afirmativas? Não. Só está errada a 3. Então, a resposta certa, letra D. Certo? 1, 2 e 4. Tá bom? Vamos lá. Questão número 4. Do regime disciplinar. Prazos. Configura-se abandono de cargo, sujeitando o servidor à penalidade de demissão, à ausência injustificada ao serviço por mais de 15 dias intercalados em um mês? Não. 30 dias consecutivos? Não. 30 dias consecutivos é exatamente a exoneração. 60 dias intercalados em um ano. 60 dias intercalados em um ano. 90 dias consecutivos já até passou, né? Sobre a estabilidade. De acordo com a Constituição Federal e a legislação municipal atualizada, o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo em Piuí adquire a estabilidade no serviço público após, não precisa nem falar, né, gente? É aos 36 meses, os 3 anos, após a aprovação na avaliação de desempenho, que é o estágio probatório, tá bom? Então, vamos lá. Só para a gente dar uma pincelada, né, em tudo isso que nós falamos nessa aula 2 de hoje. Não é muita coisa, mas já deu para dar uma elucidada nessa aula 2, né? Vamos lá. O ciclo do ingresso, ou seja, os prazos de ouro, nomeação. É o convite, é o ato administrativo, não gera vínculo ainda, nomeou, mas ainda não tem vínculo. O que é a posse? É a assinatura, transforma o aprovado em servidor, tomou posse, ele é servidor. A palavra-chave para posse, ele tem 30 dias, prorrogável por mais 30 dias se ele quiser. O exercício efetivo é o trabalho, que é o início da contagem de tempo para o salário. Ele tem 15 dias para isso, tá? Se perder esse prazo, ele é exonerado, tá? Lembrando que exoneração não é demissão, beleza? A partir desse momento, ele entra no estágio probatório, que é um test drive. O período desse test drive, estágio probatório, são 3 anos, 36 meses, tá? Tire da sua cabeça que isso é 2 anos, tá? Nesse estágio probatório, ele vai ser avaliado pelo mnemônico ADIP, assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade, tá bom? A estabilidade só vem após esses 3 anos, mais aprovação na avaliação especial, beleza? Existe um regime disciplinar, onde nós temos deveres e também nós temos a proibição. Quais que são os deveres? Zelar, manter e tratar a urbanidade e ter sigilo. Quais que são as nossas proibições? Valer-se do cargo, aceitar presente, propina, usura, que é emprestar dinheiro a juros, abandono do cargo. Presta atenção. Por mais de 30 dias consecutivos, demissão.
A inassiduidade habitual, 60 dias, intercalados nos 12 meses, também é proibido, tá bom? Existem punições, escadas do castigo, vamos falar assim. Quais que são as punições que existem? Advertência, suspensão, demissão. Advertência por escrito para faltas leves. Suspensão, 90 dias sem trabalhar e sem receber salário também, tá? A demissão por faltas graves, crimes, abandono de emprego ou corrupção. Temos também as atribuições do psicólogo, que faz diagnóstico, psicoterapia, ludoterapia, laudos, pareceres, orientações a pais e professores, e o que ele não pode fazer. Preste atenção, pegadinha do IBGP, prescrever medicamentos, tá? Não realiza cirurgia e não substitui também o médico psiquiatra, tá? Preste atenção nas dicas estratégicas para o aluno, que é padrão IBGP, tá? Se a questão perguntar sobre ordem superior, tá? O dever, presta atenção, o dever é cumprir, exceto se a ordem for manifestamente ilegal. Se alguém mandar você cumprir alguma coisa, tá? Um superior seu mandar você cumprir alguma coisa que é ilegal, você tem o dever de denunciar, tá? Mesmo sendo seu superior. É regra. Mandou você cumprir alguma coisa que não pode, denuncia. Denuncia porque é ilegal. Tá bom? Fico por aqui. Espero você na terceira aula. Tá bom? Um grande abraço e um beijo no coração.